O lazer é uma dimensão da cultura que é caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo e espaço social que nós dispomos. Ele tem uma complexidade, mas, em tese, é quando você sai do mundo do trabalho, da produção. Eu entendo por lazer 3Ds, que são divertimento e descanso, bem óbvios, mas também desenvolvimento pessoal e social, nos campos físico e psíquico. Trata-se de uma expressão genuína da vida, que valoriza a gratuidade das relações humanas, a plenitude da existência. Cada vez mais, o lazer vai passar longe de ser considerado supérfluo e ele está sendo cada vez mais tratado como primordial, como um bem necessário, como algo fundamental. O lazer é valorizado, mas também pode ser considerado uma perda de tempo, algo improdutivo, supérfluo e até mesmo dispensável. Na sociedade moderna, né, uma sobrevalorização do trabalho. Né? O trabalho é visto como virtude. O tempo que nós dedicamos a nós mesmos, né? O tempo dedicado ao ócio, o tempo dedicado a atividades que não sejam produtivas sob a ótica do capital, podem trazer desconforto a algumas pessoas. Eu acredito, né, que muitas pessoas se sintam constrangidas ainda, né, no usufruto do tempo de lazer, né? Porque o lazer ele é o paradoxo do trabalho, né? E se o trabalho é virtude, o lazer não. O lazer é tão produtivo quanto aos 4 pilares de educação, quanto qualquer outra atividade humana. Existem práticas de lazer que são consumistas e alienantes, e elas são muito divulgadas pela mídia. E como o lazer é construído social e culturalmente, nós não podemos perder esses aspectos de vista. O lazer ele é ligado à autossatisfação, né? Se nós formos ao mundo latino, nós vamos ver que existiam 2 palavras, o ótium e o negótium. O ótium, dedicar-se às coisas da alma. O negótium, dedicar-se às coisas da sobrevivência, às coisas do mundo material. E ambos eram necessários. Dentro dessa tradição, acreditava-se que o descanso não tem a ver apenas com o não fazer nada, mas também com a variação da atividade. A variação da atividade recicla, traz criatividade, traz lucidez, traz capacidade de enfrentar a vida sempre com o mesmo estímulo e com a mesma motivação. A própria palavra lazer vem do latim litere, que significa aquilo que é lícito, que é permitido. Ou seja, o lícito é o que está dentro da lex, da lei. Existe uma lei da natureza que prevê as necessidades humanas. E uma delas, sem sombra de dúvidas, é o lazer. Eu adoro andar. Eu caminho na praia todos os dias. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de música e gosto muito de literatura. Essas 3 coisas me trazem um prazer bastante especial, assim. Eu acabei redescobrindo outras possibilidades, né? Por exemplo, confraternizar e cozinhar em família, cuidar das plantas, cultivar orquídeas, que é algo que eu não fazia. Perceba que nós nos tornamos muito virtuais, e isso tem um ponto muito positivo, porque nós podemos não estar tão isolados dentro de casa, podemos estar com os nossos parentes e amigos. Essa virtualização foi a saída para a necessidade do distanciamento social que a pandemia impôs a quem não a negou. Quem tem acesso às novas tecnologias sabe que as fronteiras entre o trabalho e o lazer elas são cada vez mais fluidas. Nós não podemos esquecer também que há um desequilíbrio nessa relação. O que a minha realidade mais imediata acaba me mostrando é o que o trabalho e as obrigações é que invadem o lazer com muito mais força, e não o contrário. Nós temos que considerar, e para mim isso é uma evidência tão comentada ao longo da história, que a maior fonte de lazer é estarmos uns com os outros. Por mais desenvolvido que o virtual esteja, o virtual não tem cheiro, o virtual não tem gosto. Então a gente carece de estímulo dos nossos sentidos. A convivência ela tem uma fase de delícia e uma fase de inferno, como tudo no mundo. O mundo manifestado é dual. O campo virtual ele gera uma comodidade. Se você me incomoda, eu mudo o canal
eu desligo, passo para outra pessoa. E esse comodismo pode criar um hábito que, em condições normais, se torna um vício. E ainda é cedo para a gente saber como será o futuro do lazer pós-pandemia. Muita gente ainda está sofrendo muito, outras pessoas simplesmente se reencontraram e nunca mais vão sair desse ambiente, porque encontraram nisso não só uma fonte de atividade laboral, de trabalho, como também de grande prazer. Eu espero que esse hábito seja renovado no pós-pandemia, ou seja, não eliminamos o virtual com as suas vantagens, porque esse veio para ficar, mas recuperamos o presencial. Não nos viciamos numa mentalidade digital, voltamos para a analógica, que é tão humana, tão expansiva e tão necessária. O lazer inclui ambos os mundos. Eu penso que vai haver uma hibridização. Eu não consigo ver a gente se entregando à virtualidade e substituindo, mas não deixaremos a virtualidade de lado. Que tipo de lazer vai permanecer, que tipo de lazer vai desaparecer, a gente não sabe. O que eu posso dizer é que antes da pandemia, um colega meu da Universidade Federal de Minas Gerais, o Helder Isayama, coordenou uma pesquisa sobre qual a experiência de lazer mais apreciada pelas pessoas. E a resposta que teve mais evidência foram as viagens. No meio desse processo, a minha esperança é que o lazer com qualidade seja vivenciado por todas as pessoas, independentemente do gênero, da idade, da classe social, da raça, da categoria profissional, se ela é uma pessoa que precisa de cuidados especiais ou não. A pandemia colocou em xeque a profissão das pessoas. Seja qual for a área de intervenção, né? Desde o pastor da igreja até o cuidador de pets, tem que estudar. Que dirá, então, para alguém como nós, que atuamos numa área tão sensível de necessidade de antecipar desejo dos outros? O que eu diria para os meus colegas que trabalham na área do lazer, mas isso vale para qualquer categoria profissional, é que nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos, de fato, descortinar novas possibilidades para enriquecer a nossa prática profissional no dia a dia. A própria vida, ela é um palco limitado. Qualquer profissão. Não espere o palco voltar ao anterior para continuar desempenhando a sua peça. Aceite o palco que a vida te dá e dê o seu show, da melhor maneira possível. A revalorização do contato com o outro é uma coisa que a pandemia poderia nos ensinar muito, né? Eu não vejo isso com a intensidade que eu esperava ver, mas eu penso que muitas pessoas tiveram essa espécie de transformação interior mesmo, de enxergar o outro de uma maneira como não estavam enxergando mais. Existe um certo vício, uma certa fuga, uma certa alienação que se confunde com lazer. Lazer muitas vezes se confunde com uma forma de fugir da própria vida, porque a vida se tornou apática, porque não realizei os meus sonhos, porque não gosto do que faço, porque não gosto da forma como vivo. Então, eu tenho certas atividades que são uma forma de catarse. Essa coisa da privatização do prazer, né? O que importa é a minha vontade, o que importa é o meu prazer. Essas pessoas, de fato, elas têm muita dificuldade de olhar o outro como alguém que ela deve respeitar, né? E alguém que ela deva cuidar. As pessoas precisam continuar priorizando experiências de lazer com responsabilidade e altruísmo. É importante considerar todos esses ângulos que fizeram com que certos comportamentos pareçam um tipo de contrassenso e um tipo de loucura. O medo de sair também é um componente que a pandemia nos trouxe. O que nós vamos ter que fazer, muito certamente, é aprender a conviver com o medo, sem que ele nos paralise. Existe um engano em achar que o medo necessariamente está diante de nós, dizendo não vá. O medo pode estar atrás de nós, dizendo vá com cuidado. Pensar em si é pensar no outro também. Fazendo isso, a gente sabe que esse todo acaba surtindo os impactos positivos das nossas escolhas quando elas respeitam esses princípios. Se nós considerarmos que viemos ao mundo para crescer como seres humanos,
Aquilo que vamos ter que enfrentar para crescer será o novo. Se diante do novo sempre retrocedemos, não temos chance de crescer em nenhum campo da nossa vida. A pandemia é uma situação de risco, é uma situação que exige todo o cuidado sanitário e que o distanciamento é, sim, a melhor maneira de se tratar, paralelo, obviamente, a essa vacinação que está acontecendo. Mas existe uma produção de um pânico aí, que eu não vou dizer que os cuidados sejam desnecessários, mas quando a pessoa, por exemplo, passa e isso a gente fez muito, né? Passa a se informar de qualquer notícia correndo, sendo ela verdadeira ou não. Eu li muito lixo sobre a pandemia e que causou muito estrago no psicológico das pessoas. O medo, repito, é uma placa de atenção, não é uma placa de pare.